Item 5. Tramitação conjunta. Projeto de lei do Senado 226 de 2007, não terminativo, de autoria do senador Paulo Paim, que altera a lei número 5.889, de 8 de junho de 73, que estatui normas reguladoras do trabalho rural e da outras providências para dispor sobre a jornada de trabalho, seguro, vida e participação dos lucros dos canavieiros, e acrescenta disposição à lei número 8.213, de 24 de julho de 91, para presumir como penosa a atividade de corte de cana de açúcar. Continua a ler. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado número 460 de 2009, não terminativo, de autoria do senador Jefferson Praia, que altera a seção 13 do capítulo 5 do título 2 da Consolidação da Lei do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei número 5.542, de 1º de maio de 43, para regulamentar a concessão adicional de penalidade previsto no inciso 23 do artigo 7 da Constituição Federal. Também em conjunto, projeto de lei do Senado 552, de 2009, não terminativo, de autoria da senadora Cires Chacharenko, que acrescenta a seção 6A ao capítulo 1º do título 3 da Consolidação da Lei do Trabalho para dispor sobre as atividades sobre radiação solar a céu aberto. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado 130 de 2012, não terminativo, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, que altera o artigo 5º da lei número 5.889, de 8 de junho de 73, para limitar a jornada de trabalho dos empregados rurais a 40 horas semanais e da outras providências. Não foram apresentadas as emendas no prazo regimental. Não estando presente o senador relator Silvio Cassol, eu designo o senador Assíguro Gás como ad hoc para a leitura do relatório. É a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando e saudando Vossa Excelência pelo trabalho. Passo a ler o relatório do PLS 226/2007, que tem por objetivo a alteração da Lei número 5.889 de 1973 para conceder aos canavieiros a jornada de trabalho de 40 horas semanais, adicional de penosidade de 20%, aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, contínuos ou intermitentes, seguro de vida em grupo nos termos do regulamento, participação nos lucros, fixada em pelo menos um piso salarial da categoria, a ser disciplinada em acordo ou convenção coletiva. Concede também às empresas canavieiras que utilizarem intensivamente mão de obra prioridade na obtenção de crédito junto às instituições financeiras oficiais. Em sua justificativa, o autor ressalta o sofrimento desses trabalhadores que são submetidos à jornada estafantes em condições de trabalho extremo. A análise do projeto, nos termos do artigo 104b, inciso 16º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão da Agricultura e Reforma Agrária apreciar proposições pertinentes aos temas de emprego, previdência e renda rurais, como é o caso das matérias sobre análise. O trabalho dos canavieiros insere-se no escopo do direito do trabalho. Proposições a este respeito são de iniciativa comum, prevista no artigo 61 da Constituição Federal, cabendo ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema, nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Inexistem, portanto, impedimentos e restrições constitucionais com relação à matéria
regulada na proposta. No que diz respeito às mudanças na jornada de trabalho, a concessão adicional de penosidade, a contratação de seguro de vida em grupo e a participação de lucros. Todavia, preliminarmente, em relação à concessão de aposentadoria especial aos canavieiros, prevista no PLS 2/2007, pesa o vício de inconstitucionalidade, não obstante aos seus nobres propósitos. Conforme a Constituição Federal, nos termos da redação dada pela Emenda Constitucional número 20 de 98 e posteriormente pela Emenda número 47 de 2005, a aposentadoria especial será devida para as atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar. Enquanto essa lei complementar não for editada, continuam vigentes as regras estabelecidas pelos artigos 57 e 58 da Lei 8.213 de 1991, que determinam que, para a concessão de aposentadoria especial, o segurado deve comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário próprio do INSS, preenchido pela empresa ou seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. Até o advento da medida provisória 1523 de 1996, número 9528 de 1997, o Poder Legislativo tinha competência para relacionar as possíveis atividades determinantes do direito. A partir, porém, dessa medida provisória, essa atribuição passou a ser do Executivo, que, ao regulamentar a matéria, através do Decreto 2.172, de 5 de março de 1997, elaborou a classificação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física da pessoa que poderão ensejar o direito ao benefício da aposentadoria especial. Assim, diferentemente do passado, a nova configuração desse benefício passa a ser um direito do indivíduo e não mais de uma categoria profissional, não sendo possível a alteração que propõe a proposição sobre análise. Adentrando no mérito das proposições trazidas à análise no que importa a redução da jornada de trabalho previsto no PLS 130/2012 e 226/2007, 460/2009 e 522/2009, inicialmente é importante registrar que no Brasil a jornada de trabalho padrão, composta de 44 horas semanais, está dentro do parâmetro estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que estabelece o limite máximo de jornada de trabalho em 48 horas semanais. Esse é, repita-se, o limite máximo que não impede que, via negociação coletiva, se estabeleça setorialmente jornadas menores ao teor do que dispõe o inciso 8º do artigo 7º da Constituição Federal. Apontamos que outros países desenvolvidos adotam o mesmo sistema de limite máximo de jornada, como a Alemanha e a Inglaterra, ambos com jornadas de 48 horas semanais. Desse modo, não podemos concordar com a tese que fundamenta a matéria em apreciação, uma vez que, para controlar as jornadas excessivas, é necessário criar condições favoráveis à jornada negociada e não estabelecer uma nova lei. A redução da jornada de trabalho, além de não levar necessariamente à criação de novos postos de trabalho, uma vez que alternativas poderão ser adotadas, como mecanização da produção, além de sua redução, não reconhece as particularidades dos diversos setores, o que prejudicaria, por exemplo, os pequenos produtores. Ademais, o aumento no custo de mão de obra pode impactar na rentabilidade das empresas, repercutindo em aumento de preços, prejudicando a sociedade e, inclusive, os trabalhadores.
No que se refere à jornada especial de trabalhadores em atividades rurais extenuantes e degradantes, também não podemos compartilhar do entendimento apresentado. A previsão de trabalho desgastante é subjetivo, o que aumentará a insegurança jurídica sobre o tema. O trabalho no campo é, por natureza, uma atividade árdua, desgastante, uma vez que praticados a céu aberto sob condições climáticas mais adversas. Para se prevenir a exposição ao clima severo, devemos flexibilizar a jornada de trabalho, aumentando, por exemplo, a hora de descanso e a alimentação de acordo com as peculiaridades de cada região. O Brasil é um país extenso. Não há como adotar a mesma regra para todas as localidades. Por exemplo, os trabalhadores do Sul e do Nordeste que prestam serviços às 11 horas da manhã não estão expostos às mesmas condições climáticas. Portanto, é importante fortalecer o diálogo entre as partes através de negociação coletivas, visando estabelecer acordos sobre assuntos relevantes. A negociação viabiliza reduções de custos que permitem ao empregador ultrapassar crises, tendo por consequência a manutenção da atividade econômica e a continuidade dos contratos de trabalho. Soma-se a isso que a negociação coletiva permite uma maior celeridade e especificidades nas modificações das relações de trabalho, exigidas num mundo em grandes transformações econômicas e tecnológicas. É importante desburocratizar, conferir maior possibilidades de ajustes aos modelos de organização, valorizando o diálogo social e as instâncias de negociação. O mesmo raciocínio vale para as demais parcelas que se pretende regular, quais sejam seguro de vida em grupo e participação nos lucros. Essas questões são típicas de composição entre as partes, devendo contar com a mínima intervenção estatal. Finalmente, no que importa ao adicional de penosidade, entendemos que esse deve ser regulado por uma lei geral para todos os trabalhadores, a exemplo do que ocorre com os adicionais de periculosidade e insalubridade. O voto, em face do exposto, o voto é pela rejeição dos projetos de lei do Senado, número 226/2007, número 460/2009, número 552/2009 e número 130 de 2012. Este é o voto do relator, que eu faço a relatoria ad hoc, senhor presidente. O relator concluiu pela rejeição dos projetos de lei do Senado, 226/2007, 460/2009, 552/2009 e 130/2012. Em discussão. Com a palavra o senador Moca. Concordar com o relator, senador Acir Gás. Presidente, exatamente essa é a questão, né? Esse tema de trabalho escravo é recorrente. Eu fico, às vezes, imaginando, às vezes, é claro que deve existir algumas propriedades, algum tipo de... que ainda pratique isso, mas nas fazendas, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, o cara para um peão, ele sai de manhã, né? Aí ele para 9 horas, porque aí nós chamamos lá do quebra-torto, o cara toma um tereré depois disso daí. Tem toda uma forma, eles mesmos que fazem esse trabalho, esses horários, né? Agora, regime de exceção, você tem regime de exceção. Aí a fiscalização vai lá, caracteriza o que é trabalho escravo e penaliza. Agora, confundir trabalho escravo com infração trabalhista é o que nós não queremos fazer aqui. Isso é infração trabalhista, né? Aí são coisas diferenciadas. Então, senador, né, esse é um tema que nós vamos discutir aqui e eu quero dizer o seguinte, que, embora não seja produtor rural, mas eu tenho a pretensão de conhecer minimamente como é que é a vida rural no campo, né? E isso é que me assusta quando pessoas, né, começam a querer colocar na legislação a exceção, e aí você cria um problema para um monte de gente que convive, que não tem esse tipo de problema, que passa a ter essa norma, e aí qualquer coisa pode ser confundida como trabalho escravo. Então, basicamente, não vamos confundir infração trabalhista com, né, trabalho escravo. E isso esse tema, esse debate nós vamos enfrentar oportunamente aqui, concordando com o senador Acir Gás.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão e submeta à votação. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do senador Ivo Cassol, que foi lido pelo relator ad hoc, senador Ivo Cassol, que passa a constituir o parecer da CRA pela rejeição dos projetos de lei do Senado 26 de 2007, 460 de 2009, 552 de 2009 e 130 de 2012. As matérias serão apreciadas pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.